Queridos irmãos e amigos, é com imensa alegria a oportunidade de mais uma vez podermos parar uns minutinhos do nosso dia, da nossa semana, para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscando a lucidez da doutrina espírita, lucidez tão necessária para os dias de tormentas que a gente atravessa. E a gente acaba ficando repetitivo de dizer das dificuldades, mas estamos passando para o mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, reconhecido pela OMS como um mês de prevenção ao suicídio, reconhecendo essa necessidade de falarmos desse assunto tão delicado, mas de dizer para cada um dos nossos irmãos que no momento de dificuldade, de perturbação, de desequilíbrio, acreditam que essa é a única alternativa para exterminar o problema, mas não é, de maneira alguma. E a nossa lição de hoje é a lição de número 14, atitude correta, e a gente vai refletir com bases na orientação da benfeitora Joana de Ângeles, com bases no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando a essência, buscando reconhecer na dificuldade o mecanismo que a espiritualidade, que a providência divina nos concede de nos melhorarmos, de buscar a edificação, buscar o burilamento do nosso espírito em construção. E para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus amparo para este momento. Que nós, envolvidos por essa atmosfera, possamos reconhecer no íntimo as necessidades que atravessamos, que nós possamos colocar em prática os ensinamentos divinos do nosso Mestre Jesus nos nossos dia a dia. E assim sendo, Senhor, certo da presença dos benfeitores amigos que sempre nos envolve quando estamos voltados ao bem, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no nosso lar. E a leitura que nós temos para hoje, ela é bastante extensa. Joana gosta de escrever, se empolga nos textos. São textos longos, mas de extrema relevância, que nós façamos ele na íntegra, porque é um momento de estudo, então vamos nos dedicar a isso. Vamos buscar, não achar que toda leitura tem que ser enfadonha, de maneira alguma. As leituras servem para abrir os nossos horizontes, o nosso entendimento, e a gente vai se permitindo ser envolvidos por essas palavras, por esses ensinamentos de alguém, de espíritos que já avançou um tanto a mais que nós. Então, tudo vale, tudo é muito positivo. A atitude correta. E ela insiste lá no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, na lição 24. Depois a gente vai conferir. A posição do observador e a forma de encarar um acontecimento são muito significativas no exame e avaliação do mesmo. Os contornos de alguma coisa, observados em parca claridade visto à luz, mudam significativamente a ideia que dele se pode fazer. Ela está dizendo aqui que quando nós observamos algo sem muita clareza, nós temos um entendimento. Mas quando nós avançamos e vimos com uma luz mais intensa, aí sim, muda significativamente a ideia daquilo, né? A concepção dessa lição. Assim também, quando há referência às dores morais. Então, da mesma forma, é como quando nós nos propomos a ver as dores morais de maneira mais apurada, recebida como lições retificadoras e exercício de aprimoramento, assumem uma expressão, não aceitas em atitudes reacionárias por considerá-las arbitrárias, injustas ou improcedentes. Convertem-se em verdadeiros desastres cujas consequências são imprevisíveis.
Necessário, portanto, assumir-se diante da vida e das vicissitudes uma atitude sempre equilibrada. É nos chamando à responsabilidade, né? Mediante a qual se podem bem aquilatar os valores e proceder com correção em qualquer circunstância. As tragédias, os infortúnios, as desgraças humanas somente podem ser como tais consideradas quando o homem se degrada, se comprometendo negativamente em relação ao seu próximo, a si mesmo ou à vida. Então, as coisas que nos acontecem de maneira negativa, elas só são absolutamente negativas se a gente olhar com negligência para elas, porque tudo que nos acontece em absoluto há uma lição para se aprender, para aprimorar, para internalizar. Nada é ao acaso, por mais insignificante que possa parecer a ação, a atitude, a circunstância, ela tem um ensinamento, porque Deus não erra conosco. Costuma-se dizer, como decorrência de uma atitude invigilante e de uma educação sociomoral deficiente diante daqueles acontecimentos. Mas isso foi o pior que poderia acontecer. Quantos de nós nos colocamos diante desta fala, quando alguma coisa que nós julgamos negativa acontece? Quando se deparam com dores, com desencarnação, a gente se sente injustiçado. E há muita coisa pior que simplesmente não aconteceu. Mas infeliz é aquele que promove dores, embora se convencione ser quem as padece. Está dizendo que pior do que ser injustiçado é ser injusto. Então, quando nós olhamos aí a nossa sociedade, diante de tanta injustiça, diante de tanto desmando, principalmente da nossa sociedade política, que nós vimos os políticos como os maiores algozes, mas na verdade é o reflexo de quem vota. Não é nada de diferente daquele que foi o eleitor. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e não ficar transferindo responsabilidades. Mas todos os que estão equivocados, promovendo dor, arcarão cedo ou tarde, porque é da lei de Deus essa reparação. Mas desventurado é aquele que fomenta a miséria de qualquer porte, não obstante se considere assim aquele que se sofre. Ocorre que a medida de avaliação e posição de observador são erradas. Por isso é necessário a gente sempre se colocar no lugar do outro, porque de um ponto de vista, quando nós olhamos algum problema, alguma circunstância, nós temos um comportamento diferenciado, um achismo diferenciado. Não te coloques nunca em posição lamentosa, nem jamais te entregues ao sofrimento, como quem luta contra as forças desconexas e violentas do caos. É mesmo que remar contra a corrente. Já tentou nadar contra a corrente? A gente fica exausto e não sai do lugar. É assim, mas não quer dizer que diante de um problema a gente tem que assumir uma posição passiva e aceitar o sofrimento encolhido ali em posição fetal, como se aquele sofrimento não fosse para nós uma necessidade de progredir. É uma necessidade de progredir. A gente não pode blasfemar contra Deus diante de um infortúnio, mas a gente precisa aprender com a lição, aprender o que nós precisamos evoluir diante disso. Assume uma digna atitude, porquanto se pode sê-lo, sempre em qualquer situação, e superarás a transitória injunção dolorosa. Fazer comparações entre o que te sucede e os outros ocorre é método errôneo de buscar consolo, porque nós nos comparamos sempre, mas sempre nivelando a maior o outro. Porque nós nos comparamos, a vida de fulano é tão boa, mas nós esquecemos de olhar o irmão que está abaixo, o irmão que está mais necessitado. Nós sempre nos nivelamos de maneira a projetar as nossas carências, as nossas necessidades a quem tem mais do que nós. Mas nós somos tão imaturos que nós não reconhecemos
quanto somos ricos de saúde, de bens materiais, sim, porque não nos falta o pão à mesa. Então, a maioria de nós temos esse olhar mesquinho diante da vida. Fazer comparações entre o que te sucede aos outros é método errôneo de buscar o consolo. O que atinge alguém sempre produz uma reação equivalente ao estado e grau evolutivo dele mesmo, nunca semelhante ao teu. Então a realidade do vizinho é diferente da nossa realidade. Aquilo que precisa acontecer para ele, para nós não se aplica. Então, cada situação, cada circunstância, ela é individual, ela é única, ela é intransferível. Nós vimos numa família de 10 irmãos, cada irmão tem um projeto de vida diferente. Foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com os mesmos ensinamentos morais, com os mesmos ensinamentos éticos, mas cada um vai seguindo seu caminho. A vida não é a mesma para todos. Até mesmo aquele que recebe uma herança de maneira igual, uma herança que é dividida igualmente para cada um irmão. Cada irmão usa aquele recurso de maneira diferente. Promove ou aniquila aquela riqueza que conseguiu. Então, todas as lições que nos apresenta é para que cada um de nós tenhamos a condição de aprender, de internalizar, de seguir. Por isso, surpreenderá as pessoas esmagadas por um grão de areia, enquanto outras carregam uma montanha sem queixas, sem recriminações. É tão comum a gente ver, pegando mesmo um exemplo íntimo nosso, às vezes nos acontece algo que é tão pequeno e a gente se lamenta, a gente esperneia e nós olhamos para o lado e vimos irmãos com dores muito mais pungentes que a nossa e que estão firmes, resilientes ali diante daquela prova, daquela dificuldade. E assim, conforme a nossa maturidade de ver, cada ser são as suas próprias experiências e aquisições espirituais. Encara a ocorrência que te induzem ao sofrimento como oportunidade de redenção e serás menos amargo. Quando nós aprendemos que as dificuldades são lições, aí nós superamos, nós sublimamos o sofrimento. Analisa os teus insucessos como um exercício de progresso que lograrás e ficarás mais animado. Nunca te amarfanhe com a autopiedade, nem te submetas à compaixão alheia. Aguardar entendimento e êxito constante é como pretender o impossível. Tombar quando chamado à ascensão pelo método sofrido não se justifica. As criaturas são a ti semelhantes, nem melhores nem piores. Aceitá-las no estágio em que se encontram é aceitar-se a si mesmo, esforçando-se por melhorar-se. Quando Jesus atingiu o clímax das dores, viu-se num abandono por parte dos amigos, assolado por profundas agonias e irreversíveis padecimentos, mas na sua solidão Deus estava com ele. E desde então tornou-se por isso mesmo o símbolo perfeito do triunfador real sobre as vicissitudes terrenas. A lição de Joana, ela nos encoraja a jamais desistir, a compreender que por mais difícil que sejam as nossas dores, nós temos sempre o amparo do nosso Pai Celestial, do nosso Divino Mestre Jesus também, nosso irmão maior. E aí a lição que Joana nos projeta para refletir no Evangelho é a desgraça real. Lá no capítulo 5 do Evangelho, item 24. E o espírito de Delphine de Girardin, ela começa assim: toda gente fala da desgraça, toda gente já se sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana e que desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados o supõem. Eles a veem na miséria,
no fogão sem vê na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com um coração despedaçado na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A desgraça, a verdadeira desgraça, porém, está na consequência de um fato, mais do que propriamente no fato, na consequência. Na consequência que a riqueza vai me trazer ou na consequência que a miséria me traz. Se eu estou numa condição de miséria, mas que se sigo resignada, buscando aprender nesta dificuldade, a consequência dela vai ser a minha redenção. Mas se a miséria me angustia, me causa revolta, este fato, sim, vai ser a minha desgraça. Então, o olhar de desgraça real é que nós, a maioria de nós, temos esse olhar muito imediatista. Quando olhamos um desencarne prematuro, achamos desgraça. Quando olhamos a perda de uma riqueza, de uma hora para outra, atribuímos desgraça. E há muitas outras situações que nós julgamos ser um mal, quando na verdade é um bem para o nosso espírito imortal. Há vários exemplos de histórias do Evangelho, de histórias que os nossos irmãos espirituais nos apresentam, de como a nossa ótica é distorcida, como a nossa visão ainda é turva diante do que é para nós um mal e do que é para nós uma oportunidade de redenção. Nós temos um exemplo que é muito positivo quando a gente ilustra, porque a gente se sente mais próximo da lição. Havia uma pessoa, um jovem, que ele estava vindo com o propósito de reaprender, porque foi um jovem que se perdeu muito na vida, numa encarnação anterior, muito inclinado aos vícios, muito inclinado à boemia, à promiscuidade mesmo do sexo e tudo mais. E certa feita, nessa encarnação que ele buscava essa redenção, esse jovem até que estava entrando no eixo, buscando os caminhos do bem. Só que na medida em que ele começou a juventude, começou a redescobrir esses prazeres, aquilo que estava guardado no seu íntimo veio à tona. E ele começou a sair para beber, a fazer as coisas que ele já tinha equivocado na encarnação anterior. E aí eis que este jovem sofre um acidente. E que esse acidente deixa ele totalmente impossibilitado, acamado. E ele passa por o resto da sua encarnação em cima de uma cama. E aí, nesse momento, ele não se lamentou, ele aprendeu, ele se resignou. Mas este acidente foi para ele uma oportunidade, um freio. Porque se ele mantivesse com suas pernas, podendo ir onde ele queria, ele ia perder a oportunidade da reencarnação. Não regredir porque nós não regredimos, nós estagnamos, mas adquirimos novos débitos. E era o que estava acontecendo com esse jovem. E a mãe, muito preocupada, sempre rogando a Deus. E quando ele sofreu o acidente, a mãe, muito sábia, reconheceu naquele acidente a oportunidade do seu filho continuar com o projeto, porque ele tinha uma mente brilhante. E a partir daí, como ele não podia mais estar vivendo na vida louca que ele estava buscando, redescobrindo, esse jovem ficou mais recluso, dedicado às suas causas que ele tinha pré-definido para esta encarnação. Então, tudo há um olhar para a gente aprender. Cada experiência nos aponta um ensinamento. Então, nós precisamos
é olhar para as oportunidades que o Criador nos concede. Ele poderia ter continuado a sua encarnação toda com as suas pernas, com o seu direito de ir e vir livremente, mas ele começou a ir num caminho contrário. E como ele estava com muito mérito, porque isso foi mérito dele continuar na encarnação sem se perder. Como ele estava com muito mérito, ele foi auxiliado, porque isso foi um auxílio da providência divina, para dizer para ele: ei, ainda é tempo, você pode, nesta oportunidade ainda, refazer o seu caminho. Então, as coisas que nos acontecem, muitas pessoas ganham milhões na loteria. Passa poucos meses, a pessoa está na pobreza de novo. Porque a prova para aquela criatura é a prova da pobreza, ou não soube lidar com a prova da riqueza. E precisa experimentar desta situação de perda, porque talvez lesou alguém numa encarnação anterior. Enfim, tudo que nos acontece tem um propósito de ser. Todas as nossas experiências, elas têm um propósito. Se nós estamos hoje atravessando por essa tão difícil caminhada, por esse deserto tão inóspito, nós certamente precisamos aprender com essa lição. Se nós estamos na solidão, nós precisamos aprender o valor que as pessoas têm na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer jamais que não estamos abandonados. Que a providência divina, ela está conosco para nos amparar, para nos dar a mão, para nos orientar, para nos embalar nos seus braços. Basta que nós façamos o movimento em favor dos benfeitores amigos. E que movimento é esse, Renata? Orem. Faça as orações todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todos os momentos que a gente se sentir fraco, enfraquecido, frágil. Não nos neguemos jamais ao convívio da prece. Façamos o evangelho no nosso lar, porque este momento em que nós paramos, refletimos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, trazemos os benfeitores amigos para mais perto, porque nós nos asserenamos, nós vamos propiciando um ambiente mais fraterno, irradiando luz para a nossa comunidade, porque os nossos irmãos, os nossos vizinhos também precisam dessa luz que sai de nós. Sejamos luz, sejamos nós o ponto luminoso onde quer que estejamos. Assumamos a nossa responsabilidade de cristão, a nossa responsabilidade de seres humanos que somos, amando, sendo amado, não nos revoltando diante dos problemas, das dificuldades, que sejamos nós o que faz a diferença, o que leva o consolo, o amor. Se está doendo em nós, está doendo em muitos outros, mas junto nós venceremos as adversidades. Junto nós conquistaremos a nossa redenção. E a desgraça do agora é a proposta de vida futura que Jesus nos exemplificou. Nos convidou, Jesus nos convidou à vida futura. A vida do porvir, a vida de plenitude. A felicidade, já dizia ele, não é deste mundo. Tendes bom ânimo. Esse é meu mantra para esses dias de dificuldade. A felicidade não é deste mundo, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Cristo venceu e nós venceremos com ele. Oremos. Senhor Jesus, agradecido por mais um momento de estudo, de reflexão, rogamos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Pedimos por cada irmão que neste momento encontra-se nos leitos dos hospitais, nos leitos domésticos, irmãos que fizeram a passagem para o mundo espiritual. Que Maria, nossa mãe de amor, envolva cada um dos nossos irmãos. Que Dr. Bezerra de Menezes visite os leitos de cada um que está acamado neste momento. Que as enfermidades da alma também sejam abrandadas pelo amor do nosso divino Mestre Jesus. Que Deus, o nosso Pai, continue nos sustentando,
na fé e na certeza em dias melhores. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.